Eu fui para Contramundo, mas consegui voltar. Sempre fui cético, especialmente quando se tratava de histórias sobrenaturais. Meu nome é Gabriel, e minha jornada para Contramundo começou com um ceticismo profundo e uma curiosidade que eu não conseguia controlar. Eu era um youtuber em busca de desmistificar lendas urbanas, e foi em fóruns de relatos sobrenaturais e sites de terror que eu encontrei a história de Contramundo pela primeira vez. Os relatos eram aterrorizantes. Pessoas juravam ter vivido experiências reais em um lugar que parecia saído diretamente de séries como Stranger Things ou do mundo paralelo de Silent Hill. Essas histórias falavam de uma realidade alternativa, acessada através de uma linha específica do metrô de Londres. A linha mais mencionada era a Central Line, conhecida por seus túneis antigos e estações que pareciam esconder segredos sombrios. Eu ria dessas histórias. Para mim, eram apenas mitos urbanos, histórias inventadas para assustar turistas e crianças. Então, decidi provar que era tudo uma grande farsa. Peguei minha câmera e fui para a estação de metrô mais próxima da Central Line, planejando documentar minha jornada para o nada. Cheguei à estação às 3h30 da manhã. Já estava próximo do horário marcado. O lugar estava quase vazio, exceto por algumas pessoas que pareciam estar ali apenas para pegar o último trem para casa. Exatamente às 3h33 da madrugada, o trem da Central Line chegou. Eu já morava em Londres há alguns anos e nunca havia visto aquele modelo. Era um modelo muito antigo, diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Era um vagão vazio e sombrio. O que me chamou a atenção foi que, apesar de vazio, ninguém mais parecia querer entrar. As poucas pessoas na plataforma me olhavam com uma expressão de preocupação, quase como se quisessem me avisar para não entrar. Mas eu entrei. O trem partiu e eu estava sozinho, ou pelo menos era o que eu pensava. Enquanto filmava o interior do trem, percebi, pelo canto do olho, uma figura sentada alguns assentos à frente. Engraçado. Como eu não havia percebido uma pessoa ali? Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Desviei o olhar pensando ser coisa da minha cabeça, mas ao olhar novamente, a figura estava lá, me encarando. Era uma pessoa, real e palpável. O que está acontecendo aqui? Pensei. Para quebrar aquele olhar tenso para mim, disse para a pessoa, está indo para Contramundo também? Perguntei, meio em tom de brincadeira, meio em tom de deboche. Isso é alguma pegadinha? Estamos em Silent Hill? Onde estão as câmeras? Eles me olharam sério. Não, isso tudo é real. Os nomes, Mundo Invertido, Silent Hill, foram criados para descrever a realidade de Contramundo. E você fez a pior escolha da sua vida ao querer vir para cá. A atmosfera dentro do trem mudou. O ar parecia mais pesado, e um frio inexplicável tomou conta do ambiente. O medo começou a se instalar em mim, mas ainda havia uma parte que se recusava a acreditar. Era impossível, pensava eu, estar prestes a entrar em um mundo paralelo. Era apenas mais uma lenda urbana. Conforme o trem avançava, a paisagem lá fora começou a mudar. As luzes da cidade deram lugar a uma escuridão profunda, pontuada apenas por ocasionais lampejos de luz que não pareciam naturais. O trem parecia estar se movendo mais rápido, mas o som era abafado, como se estivéssemos viajando através de um túnel sem fim. Os passageiros misteriosos continuavam a me observar, e agora havia um ar de solenidade neles. Você não deveria ter vindo, disse um deles, uma mulher com olhos tristes. Contramundo não é um lugar para os vivos. Eu tentei responder, mas as palavras não saíam. Algo dentro de mim sabia que estava prestes a enfrentar algo além da minha compreensão. Eu olhei para minha câmera, pensando em desligá-la, mas algo me impedia. Eu precisava documentar o que estava acontecendo, mesmo que cada fibra do meu ser estivesse gritando para eu parar. Quando o trem finalmente parou, as portas se abriram para uma versão distorcida e sombria de Londres. O céu estava um tom de cinza escuro, e as ruas estavam vazias e silenciosas, exceto por um som distante que parecia um lamento. A neblina cobria tudo, tornando difícil ver mais do que alguns metros à frente. Seja bem-vindo a Contramundo, disse a mulher, antes de desaparecer na neblina. Eu desci do trem, minha câmera na mão, meu coração batendo forte no peito.
O que eu tinha feito? O que eu encontraria neste lugar que desafiava tudo o que eu acreditava ser real? Eu dei os primeiros passos em contramundo, sem saber que minha vida nunca mais seria a mesma. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Vou deixar na descrição o link para o livro Ninguém Vai Te Ouvir Gritar, de Mark Miller. Este livro de terror está muito bem avaliado na Amazon, vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Assim que os meus primeiros passos ecoaram no pavimento de contramundo, uma sensação de isolamento me envolveu. Procurei por todos os lados, mas não havia mais ninguém. A neblina fria e densa parecia se agarrar à minha pele, e cada respiração se tornava mais pesada. Olhei para trás, mas o trem já tinha desaparecido na bruma, como se jamais tivesse estado ali. As ruas de contramundo eram uma réplica distorcida de Londres, mas ao mesmo tempo, irreconhecíveis. As famosas estruturas e edifícios estavam lá, mas cobertos de uma espécie de musgo escuro e gotejando um líquido viscoso que parecia sangue. Não havia sinal de vida, apenas o som abafado dos meus próprios passos e o sussurro distante do vento. Comecei a caminhar, tentando manter a calma e racionalizar a experiência. Isso tem que ser uma espécie de parque temático, eu pensava, tentando me convencer de que tudo não passava de uma encenação muito bem feita. Mas, no fundo, eu sabia que a verdade era outra. O ar era muito frio, e o cheiro de podridão era real demais para ser apenas uma simulação. Minha câmera ainda estava ligada, gravando cada momento, mas eu mal conseguia focar no que estava filmando. A neblina tornava tudo distante e onírico. Então, eu ouvi algo que fez meu coração parar. Um grito distante, abafado, seguido por um riso grotesco e distorcido. Era um som que não pertencia a este mundo, um som que gelou meu sangue. Eu continuei andando, cada passo me levando mais fundo naquela versão sombria de Londres. As ruas pareciam se estender infinitamente, e a cada curva, eu esperava encontrar algo terrível. Mas havia apenas silêncio e vazio. A sensação de estar sendo observado era constante, mas sempre que olhava para trás, não havia nada além da neblina e das sombras. Em um dado momento, percebi que estava perdido. As ruas de contramundo não seguiam nenhuma lógica ou padrão que eu pudesse reconhecer. Cada esquina parecia me levar de volta para o mesmo lugar, um loop eterno de desespero e confusão. Foi então que vi algo se mover na neblina. Uma sombra rápida, quase imperceptível. Algo estava se aproximando, algo que não era humano. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas estavam paralisadas. A sombra se aproximava cada vez mais, e eu só conseguia pensar em uma coisa: eu preciso encontrar um caminho de volta. Mas o caminho de volta para onde? O trem tinha desaparecido, e eu estava sozinho em contramundo, um lugar que desafiava toda a razão e lógica. Um lugar de puro terror. Quanto mais eu andava, mais as sombras tomavam conta daquele lugar que era Londres, mas não era Londres. Eu sei que isso é loucura, mas não tenho outra maneira de descrever onde eu estava. Estranhamente, percebi uma sombra diferente. A sombra se aproximava, e cada passo seu parecia um eco distorcido, como se o próprio chão de contramundo se contorcesse com sua aproximação. Eu não conseguia ver claramente o que era, apenas uma figura escura e distorcida, movendo-se de maneira errática. Era como se estivesse em duas realidades ao mesmo tempo, oscilando entre elas. O que diabos era aquilo? O pânico se instalou. Eu sabia que tinha que me mover, fugir, mas onde eu poderia me esconder em um lugar que desafiava toda a lógica? Corri, escolhendo ruas aleatoriamente, virando em esquinas sem saber para onde estava indo. O som daquela coisa me perseguindo era constante, um lembrete de que eu não estava sozinho em contramundo. Enquanto corria, as ruas pareciam mudar ao meu redor. Edifícios se contorciam e distorciam, como se estivessem vivos. O céu estava um tom mais escuro agora, e a neblina parecia mais densa, quase palpável.
Era como estar em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Em um certo ponto, achei que tinha perdido a criatura, mas foi então que percebi algo ainda mais aterrorizante: o silêncio. Não havia mais som de passos me seguindo, apenas um silêncio opressor que pesava sobre mim. Parei para recuperar o fôlego, olhando ao redor, tentando entender onde estava. Foi quando eu vi as figuras. Não uma, mas várias, emergindo da neblina. Eram pessoas, ou pelo menos pareciam ser, mas havia algo profundamente errado com elas. Seus olhos eram vazios, suas bocas abertas em um grito silencioso. Elas se moviam lentamente em minha direção, como se me puxassem para a escuridão que as envolvia. Eu recuei, tropeçando em algo atrás de mim. Era um banco de praça, coberto por aquela mesma vegetação escura que eu tinha visto antes. Olhei para cima e vi que estava em uma espécie de praça, mas nada parecia familiar. Era como uma versão distorcida de um lugar que eu poderia conhecer, mas transformado em algo de um pesadelo. Foi então que percebi que não estava apenas perdido fisicamente em Contramundo. Eu estava perdido em um labirinto de medo e desespero, um lugar onde a realidade que eu conhecia não tinha mais significado. Eu estava sozinho, cercado por sombras e figuras distorcidas, em um mundo que parecia existir apenas para atormentar minha alma. Eu não sabia mais o que era real e o que era ilusão. Tudo o que eu sabia era que precisava encontrar uma saída, qualquer saída, de Contramundo. O arrependimento que eu sentia de ter entrado naquele vagão, eu jamais serei capaz de descrever. Eu mal conseguia manter minha sanidade enquanto aquelas figuras distorcidas avançavam em minha direção. Cada movimento delas era acompanhado por um som distorcido, como um eco de um mundo que já não mais existia. Eu me afastei, meu coração batendo descontroladamente, enquanto tentava processar o que meus olhos viam. Foi quando eu ouvi algo novo, um som que fez o sangue nas minhas veias congelar. Era um arrastar pesado, como se algo grande e desajeitado estivesse se aproximando. Eu me virei lentamente e vi uma criatura que parecia ter saído dos meus piores pesadelos. Era imensa, com membros desproporcionais e uma pele que parecia feita de trevas e sofrimento. Não tinha rosto, apenas um vazio onde deveriam estar os olhos e a boca, mas eu podia sentir que estava me olhando, me analisando. O medo que senti naquele momento era primal, um terror que eu nunca imaginei ser capaz de sentir. Eu corri. Corri como nunca havia corrido antes, sem direção ou propósito, apenas a necessidade desesperada de fugir daquela abominação. As ruas de Contramundo pareciam se contorcer e mudar com cada passo que eu dava, tornando minha fuga ainda mais desesperadora. Enquanto corria, comecei a perceber algo ainda mais assustador: a criatura parecia estar brincando comigo. Ela poderia ter me alcançado facilmente, mas parecia se divertir com meu pânico, me perseguindo lentamente, prolongando meu tormento. Eu passei por ruas que pareciam se estender ao infinito, por praças cobertas de uma névoa que parecia viva, tocando minha pele com dedos frios e úmidos. Em alguns momentos, eu pensava ter perdido a criatura, mas então ouvia o som de seus passos pesados novamente, sempre atrás de mim. Em um determinado ponto, exausto e sem esperança, encontrei um pequeno beco e me escondi, tentando controlar minha respiração. O som dos passos se aproximou, parou, e então, para meu horror, eu ouvi a criatura sussurrar algo em um idioma que eu não entendia, mas que gelou minha alma. Fiquei ali, escondido. Por quanto tempo, eu não sei. A criatura finalmente se afastou, mas eu sabia que não estava seguro. Eu estava em seu território, um lugar onde ela era predadora e eu, a presa. Quando finalmente tive coragem para sair do esconderijo, sabia que precisava encontrar uma saída de Contramundo. Mas como escapar de um pesadelo que parecia não ter fim? Eu não conseguia me lembrar de nenhum relato que desse uma pista de como fugir daquele lugar. Com a criatura ainda rondando nas proximidades, eu sabia que não poderia permanecer no beco por muito tempo. Diante de mim, as portas entreabertas de um prédio antigo do outro lado da rua pareciam uma opção melhor do que ficar exposto nas ruas. Eu percorri a distância para a entrada do prédio o mais rápido que pude, e quando fechei a porta atrás de mim, minhas esperanças foram renovadas por um momento. Mas, só por um breve momento.
O interior do prédio era tão labiríntico e distorcido quanto as ruas de Contramundo. Corredores estreitos se entrelaçavam, formando um emaranhado de rotas que pareciam não levar a lugar algum. As paredes exalavam uma umidade fria, e o ar estava impregnado com um odor fétido, quase sufocante. A cada passo que eu dava, os corredores pareciam reagir, estreitando-se e depois se expandindo, como se estivessem vivos. Eu podia ouvir sons abafados vindo de outras partes do prédio, gemidos, sussurros, risadas distorcidas. Era como se o próprio prédio estivesse zombando de minha tentativa desesperada de encontrar uma saída. Decidi subir, pensando que talvez, de algum ponto mais alto, pudesse encontrar uma rota de fuga ou, pelo menos, entender melhor a geografia distorcida de Contramundo. Mas as escadas pareciam me levar para baixo tanto quanto para cima, confundindo minha percepção e desorientando-me ainda mais. Em um dos andares, encontrei uma sala com janelas. Corri até elas, mas, para meu desespero, elas davam para um abismo sem fim, um vazio escuro que parecia consumir a luz. Eu estava prestes a me afastar quando algo chamou minha atenção no reflexo do vidro. Por um breve momento, pensei ter visto a silhueta da criatura atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. O terror de estar sendo constantemente vigiado me consumia. Eu não estava apenas perdido fisicamente, estava sendo despedaçado psicologicamente. Cada sombra, cada movimento, alimentava o medo que se enraizava em meu ser. Resolvi continuar, movendo-me pelo prédio com uma mistura de cautela e desespero crescente. Eu não podia ceder ao pânico, não podia me deixar ser vencido por Contramundo. Havia uma saída. Muitas pessoas disseram ter passado por aqui e voltaram para relatar a sua história. Eu só precisava encontrar a maldita saída. Enquanto avançava, cada nova porta que eu abria parecia uma aposta entre a esperança e o desespero. Eu estava em um jogo macabro de esconde-esconde, onde o prêmio não era apenas a minha vida de volta, mas a minha própria sanidade. O som da criatura se aproximava de novo. Cada passo que eu dava com o máximo cuidado soava como um trovão que ressoava nos corredores do prédio labiríntico delatando meu esconderijo. Resolvi correr. Fiz isso de forma desesperada, meu coração batendo em ritmo frenético. Cheguei a pensar que ele iria parar a qualquer momento. Atrás de mim, a sombra se aproximava cada vez mais, uma presença opressora e implacável. Eu sentia que ela estava muito próxima. Numa corrida cega, cheguei a uma porta. Com um empurrão desesperado, abri-a e, para minha surpresa e alívio, me vi diante da estação de metrô onde fui deixado. O mesmo trem antigo estava lá, as portas abertas como se estivesse me esperando. Olhei para trás e vi a criatura quase me alcançando, seus movimentos sinistros e ameaçadores. Corri para o trem, saltando para dentro do vagão no último segundo. Para minha surpresa, o vagão não estava vazio. Havia outras pessoas ali, todas com olhares assustados e desorientados, claramente fugindo de suas próprias experiências horripilantes em Contramundo. As portas do trem finalmente se fecharam, e ele começou a se mover. Meu coração ainda batia acelerado, mas havia um sentimento de alívio coletivo no ar. Olhei ao redor, encontrando olhares que compartilhavam a mesma mistura de terror e gratidão por terem escapado. Você também estava em Contramundo? Perguntei a um homem ao meu lado. Ele assentiu, seus olhos refletindo a mesma incredulidade que eu sentia. Eu sou de Berlim. Entrei em um túnel, e quando saí, estava lá. Era como se minha cidade tivesse se transformado em um pesadelo. Onde estou? Outra mulher se juntou à conversa. Eu sou de Tóquio. A mesma coisa aconteceu comigo. Entrei em um beco, e de repente estava neste lugar, que me disseram se chama Contramundo. Era como se cada rua fosse uma armadilha. À medida que o trem avançava, cada um de nós compartilhou suas histórias. Eram relatos de diferentes cidades ao redor do mundo, cada um descrevendo como foram parar em Contramundo e as horrores que enfrentaram. Uma conexão emocional se formou entre nós, um laço forjado pela experiência compartilhada do inimaginável. Quando o trem finalmente parou, estávamos de volta à estação onde tudo começou. Olhei para o relógio na parede da estação.
Eram exatos 3h33 da manhã, o mesmo horário em que minha jornada começou. Era como se o tempo tivesse parado, ou como se ele operasse sob regras diferentes. Descemos do trem, cada um de nós hesitante em deixar a segurança momentânea do vagão. Eu me lembrei do trem vazio quando comecei minha jornada. Então, percebi que da última vez, provavelmente, ninguém havia conseguido escapar. Mas desta vez, nós havíamos sobrevivido para confirmar a realidade de Contramundo. Caminhamos para fora da estação, cada um se despedindo silenciosamente. A experiência em Contramundo nos uniu de uma forma estranha, mas cada um tinha sua própria realidade para enfrentar agora. Como eles iriam voltar para as suas casas, suas famílias? Isso não é problema meu. Foi a última coisa que pensei antes de sair daquele lugar definitivamente. Nunca mais voltei a andar de metrô durante a noite. Contramundo deixou a sua marca em mim, uma cicatriz invisível, mas profundamente sentida. E você? Já ouviu falar de Contramundo? Eu estive lá, mas consegui voltar. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assustadoras. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.